Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para Amém, todos. Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui para cultuar com os irmãos e também ministrar a palavra de Deus. Agradecer ao pastor Lismar, que fez o convite para estarmos aqui, e dizer que eu estou feliz por este momento, por este tempo com os irmãos aqui. Desejo que o Senhor continue abençoando este trabalho, dando direcionamento, sabedoria, para que os irmãos possam continuar pregando o Evangelho, alcançando as pessoas. A cidade do Rio Grande, ela precisa de uma expansão do reino de Deus. E Deus tem levantado pessoas para pregar o Evangelho, pregar pelas ruas, nas praças, nos hospitais, nos bairros da nossa cidade, anunciando que Jesus é a esperança. Politicamente falando, economicamente falando, as expectativas para melhora, elas ainda vão demorar um bom tempo. Mas a nossa esperança não está nesta terra. A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança está em Deus. E quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, não há frustração, não há decepção. Por isso nós estamos aqui, precisamos anunciar isso também para as pessoas. Quero louvar a Deus pela vida do Washington. Fernando, mas é gêmeo do Washington. Tudo bem, meu amigo? Que bom te encontrar. Estudamos aqui perto, há alguns anos atrás. E eu fiquei feliz de te ver aqui. De vez em quando eu passo de carro pelo centro e aí te vejo às vezes. Mas fazia muito tempo que a gente não se encontrava. Muito bom, viu? Deus continue te abençoando juntamente com a tua família. Meus irmãos, quero também aqui saudar a irmã Eliane. Deus abençoe. Amém. Nós congregamos juntos mesmo, né? Nos Gideões. E por muito tempo tivemos bons momentos na presença de Deus. Aleluia. Quero deixar uma palavra aqui para a nossa reflexão nesta noite. Eu vou pregar aqui e depois do culto, na sequência, já estarei pregando em um outro ministério. Então hoje eu tenho 2 compromissos e eu quero pregar aqui, deixar a palavra que Deus tem colocado no meu coração para que nós possamos ser edificados nessa noite. 1 Crônicas, capítulo de número 8. Oh Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo de número 8. Aleluia. Oh Jesus querido, Jesus amado, aleluia. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 8, versículo de número 33 até o 40 nós vamos ler. Aleluia, Jesus. 1 Crônicas, capítulo de número 8, a partir do versículo 33 até o 40. Segundo a versão que eu tenho, diz assim a palavra de Deus. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Mefibosete. Em outra versão, possivelmente possa estar Merib-Baal. E filho de Jonatas foi Mefibosete. E Mefibosete gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom e Meleque, e Tareia e Acaz. E Acaz gerou a Jeoada. E Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri. E Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleasa, cujo o filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Asricão, Bocru e Ismael, e Searias, e Obadias, e Hanã, e todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões heróis, valentes,
e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Amém? Poder tomar os vossos assentos. Muito obrigado. Meus irmãos, nós temos lido aqui um texto não muito comum do nosso cotidiano, mas é um texto que tem lições preciosas para a nossa vida. Toda a Escritura é inspirada e ela é proveitosa. E nós precisamos ler a Escritura na sua totalidade. E dentro desse texto aqui, nós encontramos os descendentes de Benjamim e de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E eu gostaria de centralizar a minha atenção no versículo, primeiramente no versículo de número 34, e a Bíblia diz assim, que o filho de Jonatas foi Mefibosete. E eu gostaria de tirar algumas lições acerca da história e da geração deste homem, chamado por nome de Mefibosete. Para tanto, nós precisamos avaliar o texto de Samuel, do primeiro livro de Samuel, do segundo livro de Samuel, melhor dizendo, quando nós vamos encontrar Mefibosete em cena, e dentro da história, e a história de Mefibosete está inserida dentro do contexto da transição do reinado de Saul para Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel, aquele que recebeu a responsabilidade de ser o representante da nação, de ser a referência da nação, de vencer as guerras e levar a nação de Israel às suas vitórias, de fazer a manutenção necessária para que aquele povo tivesse uma vida satisfatória, uma vida plena. Só que o contexto da história de Saul vai nos apresentar que ele não foi um homem que teve sucesso, que teve êxito na sua vida. Porquanto a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Saul, ele se afasta da presença de Deus em um dado momento da sua vida. A Bíblia vai dizer que ele começa a tomar algumas decisões por si próprio, seguindo o seu coração. Ele deixa o conselho de Deus, entra pelo caminho da desobediência, e o final da vida de Saul é terrível. No final da sua vida ele consulta uma feiticeira, ele próprio tira a sua vida. É um homem que no tempo da sua perdição ele começa a perseguir os servos de Deus, e em especial ao rei Davi. Então, Davi, que não era rei naquela época. Então, nesse período que Mefibosete vai ser citado em 2 Samuel, Saul já havia morrido, e a família dele não era referência em Israel. A família de Saul não era referência, ele não foi referência de um bom rei para Israel. Saul tinha um filho por nome de Jonatas, que tinha uma postura diferente do pai. Os dois morrem em batalha. Saul tira a sua vida, e depois disso a Bíblia diz que Jonatas tinha um filho. O nome dele era Mefibosete. E em 2 Samuel, no capítulo de número 4, a Bíblia vai trazer aqui um evento marcante na vida de Mefibosete, que vai marcar a história da vida de Mefibosete para sempre. 2 Samuel, capítulo 4, eu vou ler para vocês, a partir do versículo 1. Ouvindo, pois, os filhos de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou.
E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropas. E era o nome de um Baanai, o nome do outro Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim. Porque também Beerote se reputava de Benjamim, se chamava Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Esta vai ser a primeira referência acerca de Mefibosete. E tinha Jonatas um filho chamado Mefibosete, aleijado de ambos os pés. O texto não vai citar o nome dele, vai dizer que ele era aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua amo tomou e fugiu. Só que quando ela está fugindo com um menino que não tem a capacidade, não tem ainda a consciência para se defender, se autoproteger, ele precisa de uma ama, de alguém que cuide dele. E ela, percebendo o perigo por conta da transição do reinado, o que ela faz então? Dentro desse conflito ela pega o Mefibosete e vai fugir com ele. Só que aí o texto vai dizer assim: e a sua ama tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Oh Deus, aleluia! Ele era o descendente real. Ele era o herdeiro do trono. Só que vai acontecer um evento aqui que vai marcar a vida dele para sempre. Nós sabemos que Deus havia entregado o reino para Davi. Só que dentro desse quadro, Mefibosete faz parte de uma família fracassada. Mefibosete faz parte de uma família derrotada. Faz parte de uma família que decepcionou a nação. De uma família que Deus teve grandes expectativas para com ela, mas ela decepcionou a nação, ela deixou a desejar. E então, esse moço aqui, esse menino, ele tem uma lesão nos seus pés, e ele fica coxo. E dentro desse quadro, quando nós avançamos um pouco mais na Bíblia, no contexto de 2 Samuel, no capítulo de número 9, nós vamos encontrar no versículo 5 aonde que esse menino foi parar. Ele foi recebido, ficou abrigado em uma cidade chamada por nome de Lodebar. Oh Deus! É interessante que muita gente fala mal de Lodebar. Eu nunca ouvi um pregador falar bem de Lodebar. Tem um louvor muito conhecido do cantor Gerson Rufino que diz: você vai morar na casa do rei, você vai sair de Lodebar. Lodebar nunca mais. Só que o que eu quero te dizer aqui nesta reflexão que a gente está tendo é que Lodebar vai ser o local que vai receber o aleijado. Lodebar vai ser o único lugar que o Mefibosete, que teve uma lesão nos seus pés, que quebrou os seus pés, que está marcado por um tropeço, vai ser o único local que vai receber o Mefibosete. Então entenda nesta noite que nós precisamos ser como esta Lodebar, sim. Lugar onde tem espaço para os feridos. Oh Deus, aleluia, é verdade. Lugar onde há espaço para aqueles que tropeçaram. Oh Deus. Lugar onde há um espaço para aqueles que caíram. Porque existem determinados espaços, determinados lugares onde não há espaço para quem teve uma lesão nos pés, onde não há espaço para quem tropeçou, onde não há espaço para quem caiu. Mas em Lodebar é um local de refúgio para Mefibosete. Oh Deus da glória. Ele não está vivendo o melhor momento da sua vida. Oh Deus. Mas ele está vivendo. A vida é feita de ciclos. Há tempo de chorar. É verdade. Há tempo de sorrir. Há tempo de plantar e de arrancar. Há tempo de ajuntar e tempo de espalhar. Há tempo, existem momentos que a gente está no tempo de chorar mesmo.
no tempo onde as coisas parecem que não estão acontecendo como deveriam. Jeová, glória a Deus, Mas aleluia. a gente não deixa de viver por causa disso. Aleluia, Jesus. A gente não deixa de ter esperança por causa disso. É verdade, Deus. Então no capítulo 9, Davi já está empossado como rei de Israel. Davi já tem o controle da nação. Ele já tem o seu exército à sua disposição, as suas defesas estabelecidas. E dentro desse quadro aqui ele vai fazer uma coisa meio incomum, que a gente não vê acontecer toda hora, porque ainda mais na nossa geração, onde a gente só pensa na gente, onde a gente é eu pra cá e você pra lá, e eu cuido da minha, tu cuida da tua, e a gente vai seguindo a nossa trajetória. É cada um por si e Deus por todos, alguém fala. Só que Davi vai fazer diferente. E Davi tem poder na mão. E ele vai dizer assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficou da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Em outra versão diz assim: algum sobrevivente ficou. Jeová. Aí a gente está falando nessa noite de um sobrevivente. Aleluia. Estamos falando aqui de um homem que sobreviveu. Tropeçou, mas sobreviveu. É Deus. Se quebrou, mas sobreviveu. Glória a Deus. Passou por momentos difíceis, mas sobreviveu. Deus da glória. Esta noite eu estou pregando aqui debaixo da graça de Deus para te Glória a dizer Deus. Jesus. que você pode ter tropeçado, mas sobreviveu. É Você pode ter caído, mas sobreviveu. Deus. Você pode ter sofrido grandes decepções na sua vida, mas eu vim aqui te dizer: você sobreviveu! Sobreviveu! E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Aí o texto segue, a Bíblia diz: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba responde ao rei. Preste atenção nisso aqui que eu vou ler agora. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, na minha versão, vírgula, aleijado de ambos os pés. Existe muita gente que segue o perfil de Ziba. Deus. Davi não quer saber a condição que Mefibosete se encontra, a situação que ele se encontra. Deus de maravilha. Ele só quer saber se alguém ainda vive da linhagem de Saul. Deus. Mas o Ziba, ele vai dizer: tem sim, ainda há um filho de Jonatas. Mas, em outras palavras, ainda há um filho de Jonatas, mas ele não presta. Deus da glória. Ainda há um filho de Jonatas, mas é um inútil. Ainda há um filho de Jonatas, mas não vale nada. Glória a Deus. Aleijado de ambos os pés. Aleluia. Tem muita gente que anda no perfil de Ziba. Você pergunta: e aí, ainda vive alguém daquela família? Aí ele responde assim: vive, mas lá ninguém presta mais. Vive, mas lá ninguém mais tem capacidade de servir a gente em alguma coisa. Mas Davi não perguntou isso para Ziba. Mas tem pessoas que têm o prazer de enfatizar os defeitos. Existem pessoas que têm o prazer, que realmente isso é um traço do maligno no ser humano, de enfatizar só as coisas ruins, só os defeitos. Mas o rei não quer saber. É Deus. O rei quer esse sobrevivente. Glória a Deus. E eu vim aqui nesta noite dizer que o rei quer esse sobrevivente. Glória a Deus. O rei quer você. Deus santo, aleluia. O rei quer a tua família. É Deus. O rei quer a tua casa. Olha o que Davi respondeu para ele: onde está? Como que ele não deu muita atenção para
a situação, a condição de Mefibosete. Só quer saber onde é que ele está. E disse Ziba ao rei: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aí o texto segue: então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Eu fico imaginando a comitiva real. Oh Deus. Eu fico imaginando a comitiva real saindo em direção à terra de Lodebar. Glória a Deus. Eu fico imaginando aquelas carruagens, aqueles soldados, homens fortes, bem arrumados, com as suas armaduras. E algumas pessoas na rua perguntando: aonde é que vocês estão indo? É Deus. Aonde é que a corte está indo? Está indo buscar alguém que se quebrou, mas que vai provar da bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa comitiva está saindo para buscar alguém que não serve para o homem, mas serve para Deus. Essa comitiva está saindo para ir na casa, na região de alguém que está frustrado e que pensa que nunca mais vai provar da bondade de Deus. Nesta noite eu vim aqui para te dizer que Deus está agindo em teu favor. Você veio aqui nesta noite, você vai provar da bondade de Deus, do amor de Deus, da glória de Deus. Porque nós estamos falando aqui de bondade de Deus. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use de beneficência ou bondade de Deus. Dentro desse quadro, Mefibosete vai ser trazido. Eu imagino a surpresa, porque se fosse um outro rei, se fosse uma outra liderança, possivelmente faria o que os faraós faziam anteriormente. O faraó tinha a seguinte política: para ele reinar, ele apagava a história do outro faraó que foi antes dele. Mas nós não vivemos no sistema de faraó. Isso aqui é evangelho, isso aqui é reino de Deus. No reino de Deus ninguém mata o outro. No reino de Deus a gente transmite vida para as pessoas. E como que a gente transmite vida? Amando o nosso próximo como a nós mesmos. Davi vai trazer Mefibosete. Eu imagino o Mefibosete pensando: o que será que o rei vai fazer comigo? Oh Deus. O que será que o rei quer comigo? Aí a palavra de Deus diz assim: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Meu irmão, preste atenção nesse detalhe. Mefibosete tropeçou, quebrou seus pés, teve uma lesão nos seus pés. Ele é um aleijado. Ele não serve para trabalhar, para cultivar uma terra, para construir uma casa. Ele não tem a agilidade, ele não tem a capacidade de locomoção como uma pessoa normal, mas ele se coloca diante do rei como servo. Nesta noite eu vim aqui para te trazer uma mensagem de esperança e te dizer: mesmo quebrado, mesmo com tantas marcas de sofrimento do que você já passou, se coloque diante de Deus como servo. Se coloque diante do rei como servo e diga: Deus, esse sou eu com as minhas falhas, esse sou eu com as minhas fraquezas, esse sou eu com as minhas decepções, esse sou eu com os meus tropeços, mas estou aqui como servo. Levante uma de suas mãos ao céu se você pode nesta noite. Se você pode, se você está sentindo o Espírito que está movendo aqui neste lugar, comece a dizer para Deus: estou aqui como servo, estou aqui como serva, estou aqui nesta noite para entregar meu coração na tua presença. Sou teu servo. E disse-lhe Davi: não temas. Porque ele está assustado. Ele está assustado. Porque na realidade, a descendência de Mefibosete, o avô de Mefibosete, chamado Saul, sempre perseguiu a Davi. Agora Davi vai fazer o bem para quem fez o mal para ele.
Será que tem lógica isso? No mundão aí não tem lógica, um mata o outro. É verdade, Jesus. Mas no reino de Deus não é assim. Se te bate numa face, tu dá outra. É verdade, Deus. Glória a Deus. Se te chamarem para andar uma milha, anda duas. É, Jeová. Você libera o perdão. Glória a Deus. Você liberta o outro e liberta você mesmo. Deus da glória. Deus. Pois Davi vai fazer o bem para a descendência daquele que fez o mal para ele. É Deus. O melhor caminho é o caminho do perdão. Oh Deus. O melhor caminho é o caminho da reconciliação. Aleluia, Jesus. No reino de Deus não tem espaço para mágoa, para contenda, para discórdia. Fala, Deus. No reino de Deus tem espaço para o amor, Glória a Deus. Glória a Deus. para o amor, para o perdão. Meu Deus. Ninguém aqui está disputando lugar com ninguém. É, Jeová. Nós estamos aqui para anunciar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele nos levantou para nós semearmos o amor, para nós plantarmos o amor no coração dessa gente sofrida. Ele está assustado porque aquele que foi perseguido por sua família está fazendo bem para ele, ou está chamando ele. O que será que vai acontecer? E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. Não é por causa de nós, não é porque por causa de alguma qualidade que a gente tem que o amor de Deus nos alcance. A religião trabalha com a performance. O evangelho não trabalha com a performance, porque o evangelho nos desmascara. O evangelho mostra que a gente não é essa beleza toda, não. O evangelho faz a gente ver que a gente é miserável, pobre, pecador, necessitado da graça de Deus. O evangelho não trabalha com performance. O evangelho, ele nos transforma de dentro para fora, nos leva a viver uma purificação do nosso coração. Glória a Deus. Dentro desse quadro ele diz assim: não temas, porque eu vou usar de bondade por amor de Jonatas. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão aqui, que é interessante, porque Mefibosete está sendo alcançado por uma aliança. Ele está sendo alcançado por uma aliança que está registrado no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, eu quero ler com vocês. No capítulo de número 20, a Bíblia vai falar acerca desta aliança. Eu quero ler com vocês nessa noite. Olha o que a Bíblia diz. 1 Samuel capítulo 20, a partir do versículo de número 11. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã e a estas horas ou depois de amanhã, eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, não tu fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor? Olha os termos da aliança: para que não morra, nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Sabe o que me toca muito nessa questão aqui? É que antes de Mefibosete quebrar os pés, antes de Mefibosete sofrer aquela queda na sua vida, havia uma aliança que alcançava a Mefibosete antes dele quebrar os pés. Na verdade, não apenas antes dele quebrar os pés, antes dele tropeçar e ficar aleijado, ter uma lesão nos seus pés.
Não, antes mesmo de Mefibosete nascer, já havia uma aliança que alcançava a vida dele. Agora deixa eu aplicar a palavra aqui, deixa eu aplicar a palavra de Deus para você que está neste lugar me ouvindo nessa noite. Antes de você quebrar os pés, antes de você tropeçar, antes de você sofrer estes traumas que você sofreu na sua vida, mas eu vou além ainda, antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, antes disso mesmo, havia uma aliança na eternidade que incluía a tua vida. Deixa eu ler a Bíblia Sagrada em Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: e vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados e ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a abundância da sua graça, a abundância as riquezas abundantes da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que noutro tempo ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliaremos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora escute só o que Paulo fala no capítulo de número 1. Escute só o que a palavra de Deus ela nos diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Escute, como também nos elegeu nele. Quando que Ele nos elegeu nele? Dá uma olhadinha aí no versículo de número 4. Todo este plano, toda esta ação no mundo espiritual que eu li para vocês que aconteceu, está registrado no capítulo 2. Quando que tudo isso foi projetado? Oh Deus! Quando que tudo isso foi planejado? Quando que tudo isso foi uma decisão do Eterno? Capítulo 1, versículo 4.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A salvação não é um projeto de ontem. Aleluia. A salvação não é um projeto de 100 anos atrás. A salvação não é um projeto de 500 anos atrás, e muito menos começou com Martinho Lutero, com a reforma protestante. A salvação é um projeto que vem desde a eternidade, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A aliança que te inclui é uma aliança que vem desde a eternidade. Deus sabia que você ia quebrar os pés, Deus sabia que você ia tropeçar, Deus sabia que a gente ia se perder em algum momento. Por isso Ele preparou o meio para nós sermos felizes, para nós termos a restauração, para nós termos o escape. Este meio é Cristo. Este meio se manifesta através da cruz, através do madeiro lavrado. Eu gostaria que você olhasse para esse irmão aí que está do seu lado. Aleluia, olhe para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: tem uma aliança que te inclui. Diga para ele aí, diga para ela aí: tem uma aliança que inclui a tua vida. Você não vai morrer, você não vai perder esta batalha. Tem uma aliança na palavra Kamandova Nagashaya. Tem uma aliança que inclui a tua vida, e você é alvo dessa cruz, dessa graça, desse amor, dessa misericórdia. Segure a mão desse irmão aí que está do teu lado. Segure a mão dessa irmã que está do teu lado. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite, muito forte. O Espírito Santo está movendo a presença dele aqui, te fazendo entender que não há nada que possa impedir esse amor, esta graça, esta misericórdia de alcançar a tua vida, de alcançar a tua casa. Eu vim aqui nesta noite pregar para você, Mefibosete, que você é alvo dessa aliança. E se você é grato pela misericórdia desse Deus, eu quero que você levante a mão desse irmão bem alto agora. Abre a tua boca e seja grato. Comece a agradecer a Deus. Diga para Ele: muito obrigado. Muito obrigado por essa aliança. Muito obrigado pelo teu sangue. Muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu perdão. Enquanto você está adorando, receba aí na tua vida o poder do sangue de Jesus. Seja tocado, seja restaurado, seja perdoado, seja reconciliado. Receba na tua vida o toque da presença de Deus. Só quem é grato, só quem é grato, só quem é grato, só quem é grato. Ele te perdoou, Ele te transformou, Ele te restaurou, Ele te retirou das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Sinta o poder desse perdão, esse perdão que não vem com rosa ungida, esse perdão que não vem com sal grosso, esse perdão que a gente não obtém no confessionário da Igreja Católica, esse perdão que a gente não obtém tomando passe. Não, 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 não. Esse perdão que vem pela cruz. Sinta o poder dessa graça nessa noite. O sangue dele te purifica, te limpa, torna as tuas vestes mais alvas do que a neve. Receba nesta noite o perdão da tua vida. Aleluia! 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 Fique de pé. Eu quero orar com você agora.